Boa noite, queridos. É bom estarmos aí na sua casa, onde você estiver, para louvarmos juntos ao nosso Deus, que é um Deus único. E eu gostaria de que você abrisse aí na sua Bíblia ou acompanhasse conosco lá em Abacuque 3:17. Vamos ler juntos. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Nós vamos cantar sobre isso. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, nós nos alegraremos no Senhor. Vamos cantar. Sobre isso que nós continuaremos cantando. Nós somos felizes em Jesus. Vamos cantar juntos essa verdade. Se paz a mais doce me deres gozar,
desfrute dessa felicidade na salvação em Cristo. Amém. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós continuamos aprendendo com o livro Crescimento Espiritual, Como Amadurecer em Cristo. O livro é do autor Jerry Bridges. No capítulo 1, nós aprendemos sobre o alicerce do crescimento espiritual e descobrimos que o alicerce para o nosso crescimento é a graça. A graça é a base para que cresçamos espiritualmente. E a partir dessa graça nós precisamos depender da justiça e do poder de Cristo. Depois, no capítulo 2, nós aprendemos que a graça nos constrange. Ele faz esse jogo de palavras aí, pegando a passagem de Paulo, né? Ele diz que o amor de Cristo nos constrange a responder amorosamente à graça imerecida, a providência que Deus nos deu de sermos salvos através e unicamente por Cristo. Depois ele nos remete ao capítulo 3, ou ele nos conduz ao capítulo 3, que diz que somos disciplinados pela graça. Portanto, a graça que nos salva também é a graça que nos molda, é a graça que nos disciplina. Mas ela nos molda a Cristo, não a qualquer outra coisa. Por fim, antes desse capítulo de hoje, chegamos ao capítulo 4, que fala sobre o papel do Espírito Santo. E nós aprendemos que o Espírito Santo é o agente da nossa transformação. É ele que nos conduz, mas nós nos disponibilizamos a sermos transformados e a conduzidos pelo Espírito Santo. E hoje, aqui chegamos ao capítulo 5, que fala sobre o crescimento pela palavra de Deus. E aqui somos lembrados, irmãos, nesse capítulo, que é a palavra. A palavra é o principal meio de crescimento para a nossa vida. É o principal instrumento que Deus nos deu, foi a palavra de Deus. E o autor já nos leva à primeira passagem bíblica, que é 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, que diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se você prestar atenção, não há a palavra escritura nessa passagem, mas os autores, os intérpretes entendem que o leite espiritual puro é a palavra de Deus. Portanto, deveríamos ficar sempre como crianças recém-nascidas, desejosos pela palavra de Deus e não mais pelo leite. Aqui, para crescermos como crentes, para crescermos espiritualmente, precisamos ser desejosos pela palavra de Deus. O autor nos lembra que somos chamados à transformação, e o transformar aqui, que é usado por Paulo 2 vezes, né, em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, é verdade, no capítulo 3, como agente do Espírito Santo de mudança, né, a transformação. O Espírito Santo é o agente de transformação nas nossas vidas. E em Romanos 12, como renovação das nossas mentes. Então, o que subentende aqui é a palavra como um instrumento na ação do Espírito e na renovação das nossas mentes, em oposição à cosmovisão secular atual. Portanto, irmãos, precisamos ter convicção e certeza que a palavra de Deus é o principal instrumento que o Espírito Santo usa para o crescer e o transformar do crente. O autor aqui nos conduz à defesa da palavra, lembrando que a própria palavra de Deus se declara palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso. E ele traz 2 exemplos aqui. O primeiro é 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é divinamente inspirada. Através de Deus, Deus inspira os escritores para escrever a palavra que Ele nos deixa, o que nos deixou. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, 21, diz o seguinte: pois jamais a profecia teve origem em vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo impeliu os homens a falarem da parte de Deus.
Nós sabemos, irmãos, e já aprendemos, que a Escritura foi escrita por vários homens ao longo de 1.600 anos. E Pedro nos diz que o Espírito Santo, sobre a mente desses homens, nos fez instrumentos de Deus para comunicar a nós hoje. Ou seja, o Espírito Santo é o agente de transformação, é o agente que Deus dá para que possamos interagir com a palavra dele. Ou seja, cada homem, com suas características de escrita, de tempo, foi instrumento para o propósito de Deus em seu plano perfeito, para que possamos discutir e aprender deles nesse exato momento. Em seguida, somos lembrados do fato da confiabilidade e da autoridade da Escritura. O autor diz que confiabilidade, irmãos, é acreditar que a Bíblia diz tudo o que precisamos saber sobre nós, sobre Deus e seu plano de salvação. E quando ele se refere à autoridade da Escritura, ele expressa a vontade de Deus que devemos obedecer. E ele nos lembra sobre Romanos, no capítulo 1, no verso 5, que Paulo diz: ele chamou dentre todas as nações um povo à obediência pela fé. Ou seja, é pela fé que nós entendemos e obedecemos e respondemos amorosamente a esse chamado de Deus. Depois ele nos apresenta os indicativos e os imperativos, esses dois termos gramaticais que a Bíblia nos apresenta. E ele nos ensina que os imperativos são as coisas que Deus requer de nós através da Bíblia, que nós sigamos. E os indicativos são os anúncios de Deus para nós através de Cristo. Nossas respostas aos imperativos de Deus devem ser com base nos indicativos que ele fez primeiro por nós em Cristo. Ou seja, esses indicativos também estão registrados na Bíblia. Nós entendemos o que Deus deseja de nós através da Bíblia. É isso que o autor quer nos apresentar. O autor nos dá um exemplo, que ele antes enxergava a Bíblia apenas como um livro de regras para a conduta, que levaria a uma boa conduta. O indicativo era uma mensagem do Evangelho que era apenas indicada ou direcionada aos não alcançados, aos incrédulos, e que isso serviria como ferramenta de evangelismo. O instrumento da palavra seria também para o evangelismo, e de fato é. Mas ele descobriu, irmãos, que a consciência do crente luta a vida toda contra o pecado. E o indicativo do Evangelho de Cristo, a palavra, diz que é a base para lidar com o pecado a ser aceito pelo Pai. Ou seja, nós, através da palavra de Cristo, podemos lidar com nossos pecados para desenvolver o nosso crescimento espiritual através de Cristo. Então, a palavra é o meio principal que Deus nos deu para crescermos no entendimento do Evangelho e na vontade moral que Deus quer para nós. Precisamos levar e entender melhor o pensar como interagimos com a Escritura, o modo que possamos ser usados pelo Espírito Santo no crescimento espiritual. E o autor aqui, didaticamente, ele traz 4 maneiras de como ficarmos debaixo da influência da palavra de Deus. A primeira forma de ficarmos sobre a influência da palavra de Deus é através do ensino de outras pessoas da palavra de Deus. Então, através de sermões, através de aulas, através de pregações, de livros, de estudos. Ele nos lembra que podemos aprender através do ensino de outros irmãos para nós. E ele nos lembra de Moisés, que foi um grande exemplo disso. Moisés, ao mesmo tempo, foi líder e foi mestre da palavra. Ele ensinava e conduzia. Mas aqui também ele nos ressalva e nos traz uma ressalva muito importante, que devemos nos submeter ao aprendizado de quem está apto a ensinar a palavra de Deus. Que devemos usar livros bons, devemos ouvir bons sermões, devemos buscar a verdade da palavra. E quando precisarmos de ajuda, devemos buscar a ajuda dos nossos pastores, dos líderes, dos irmãos mais experientes, para indicar livros, para indicar sermões, indicar pregadores,
para que tenhamos um compromisso, acima de tudo, com a palavra de Deus que está expressa na Bíblia. O segundo ponto que o autor nos ensina que nossa mente deve ficar debaixo da influência da Escritura é quando lemos a Bíblia constantemente. E aí ele traz o exemplo de Deuteronômio, quando Moisés dá instruções para os futuros reis de Israel. Quando ele diz que, quando subir ao trono do seu reino, manterá fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Ou seja, os reis deveriam ter uma cópia da lei para que eles usassem. E aí Deuteronômio, Moisés continua: trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Ou seja, não basta ter uma cópia que você a consulte. Você tem que lê-la todos os dias. E ele continua: para que aprenda o temor do Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e de todos esses decretos. Ele está nos ensinando aqui, irmãos, que a intimidade com a palavra de Deus nos faz instrumentos de Deus através do Espírito, no aprender e no praticar na vida diária o que Deus deseja para nós. Depois ele nos conduz ao terceiro ensinamento, que precisamos nos submeter a nossa mente através do estudo da Bíblia. Ou seja, estudar é diferente de ler. Estudar é se aprofundar no texto, é analisar o contexto, é fazer perguntas ao texto sobre o que o texto tem a nos ensinar. E esses estudos, irmãos, pode ser de forma individual, pode ser adquirindo estudos bíblicos, né, como nós temos o legado na nossa igreja, e em pequenos grupos, como fazemos também na nossa igreja, né? Estudamos a palavra de Deus. Então precisamos estudar a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus, para que o crescimento espiritual, através do Espírito Santo, aconteça em nossas vidas. O quarto tópico que ele nos apresenta é que precisamos submeter a nossa mente à influência da Bíblia através da memorização das Escrituras. Precisamos memorizar as Escrituras para termos esse entendimento do que elas representam. E aí o autor nos traz um exemplo interessante. Ele faz a relação da memorização das Escrituras com o bug do milênio que teve na virada do século, né, dos anos 90 para os anos 2000. Houve um grande medo de perdas de informações, de quebra de sigilos, e houve uma procura imensa por alimentos, por medo de guerras, por medo de desabastecimento. E o autor nos lembra que, memorizando as Escrituras, e ele usa o Salmo 119 como referência, no versículo 11, ele diz que quando guardamos as Escrituras em nossos corações e mentes, não pecaremos. Ou seja, com as Escrituras guardadas em nossos corações, entenderemos à luz da Escritura o que estamos passando em nossos dias. E foi assim que Jesus agiu quando foi tentado no deserto por Satanás. Se você lembra, né, irmãos? Ele respondeu citando as Escrituras, porque ele tinha as Escrituras no seu coração. Citou Deuteronômio. Em outras passagens no Evangelho também, ele faz várias citações do Evangelho, né, do Evangelho do Antigo Testamento. O crescimento espiritual, irmãos, o crescimento espiritual não deve nos causar receio pelo esforço que ele espera de nós. Precisamos apenas saber o que é prioridade nas nossas vidas. Precisamos responder sinceramente se queremos crescer espiritualmente. E aqui o autor nos traz um exemplo interessante se os nossos olhos estão focados no objetivo certo. Ele faz uma analogia com os atletas de alta performance. Ele faz aquela analogia com o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 9, nos versos 24 ao verso 26. Eu vou ler essa passagem que diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim,
Não corra como quem corre sem alvo, e não lute como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo aqui, irmãos, inicialmente desafia os coríntios a pagarem o preço do crescimento espiritual e cita o exemplo dele. E ele complementa dizendo que, como os atletas das pistas de corrida da época, o crescimento espiritual requer que nós nos submetamos a uma disciplina rigorosa, né? Os atletas da época, diferente de nós, os atletas da época de Paulo, eles corriam por uma coroa que logo iria perecer, como ele mesmo diz. Mas a nossa corrida, irmãos, como ele mesmo cita também, nos leva à eternidade, nos leva à vida eterna. Então, por isso, não devemos correr sem alvos, sem objetivos e pensar que o crescimento espiritual não é importante nas nossas vidas. Por isso, devemos ter esse objetivo nas nossas vidas e ter em mente que, diferente dos atletas de Coríntios, nós não competimos onde apenas um ganha. Nós ganhamos o prêmio que dura para sempre, como o autor nos diz. E chegando ao final desse estudo, ao fim desse capítulo, o autor nos traz algumas perguntas para que possamos refletir sobre o nosso entendimento e o que desejamos sobre o nosso crescimento espiritual. Ele diz o seguinte: qual o seu objetivo espiritual? Você quer mesmo receber o prêmio? Quer crescer e se tornar o que Deus deseja que você seja? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, a questão aqui não é ser bem-sucedido profissionalmente. E não que isso seja ruim ou que seja pecaminoso. Não é. Mas é se desejamos ser o que Deus deseja para nós. Se nós entendemos que o crescimento espiritual requer um preço da disciplina e que precisamos praticar ao longo da nossa vida esse crescimento espiritual. Precisamos da intimidade com a palavra de Deus. Precisamos tomar a nossa decisão em busca do crescimento espiritual e tornar a nossa vida cristã significativa à luz da eternidade, à luz da representação do que Cristo fez por nós. E é isso que a palavra nos diz hoje, que o nosso crescimento tem muito a ver com a nossa intimidade com a palavra de Deus. E eu espero que você tenha percebido o quanto a palavra de Deus é importante e nos orienta, nos molda e nos fornece o crescimento espiritual verdadeiro que Deus deseja para nós e que tanto precisamos na nossa corrida e nossa caminhada cristã. Que Deus os abençoe e que nos guarde cada vez mais através da sua palavra. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.